Bom dia a todos, vamos para mais uma reflexão aqui da Bíblia e essa reflexão aqui a gente vai se estender mais um pouquinho. Se você não está com tempo agora, não sei qual é o horário, qual é o dia que você vai assistir esse vídeo, mas é muito importante você, em particular, assistir esse vídeo. É um caminho que eu não posso trilhar com você. A gente vai aprender aqui junto algumas coisas em que a Bíblia vem nos chamando a atenção e que antes eu não sabia, talvez você também não tinha conhecimento, e a gente vai trilhar esse caminho, mas é um caminho que eu não posso passar para você, é um caminho que eu não posso viver com você. Você agora, através da Bíblia, você vai aprender algumas coisas que antes você não sabia, e eu também não sabia. A gente não nasce sabendo. Eu fico pensando quantos anos de igreja eu tenho, quantos anos de igreja você tem, quantos anos de Bíblia estudada nós temos. Hoje é uma gama de estudos, a internet está aí, o YouTube, e a gente não está priorizando o nosso tempo com coisas eternas. Isso pode Essa mensagem de hoje pode libertar você. E é Cristo que vai libertar você. Não sou eu que vou libertar você. É a palavra de Deus, é Cristo falando. Mas existe algumas coisas se você tem que assistir passo a passo até o final. Porque você não vai entender, você vai pegar só por alto. E isso aí pode ser um divisor de águas na sua vida. Mas, antes de tudo, a gente tem que estar interessado em aplicar isso. Porque não vai ser fácil. Não é fácil. Bênçãos e maldições. Será que carregamos maldições dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso tataravô? Será que carregamos coisas ruins? Eu acredito que sim. Eu acreditava que sim, mas numa proporção bem pequena. E a Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas a gente não se atenta aos detalhes. A gente lê a Bíblia e passa por alto muitas coisas que estão envolvidas na sua e na minha vida, na trajetória da nossa história. Talvez eu e você, a gente fica se perguntando há quantos anos eu ando arrastando essa questão, essa causa, essa luta, essa dificuldade, essa enfermidade, qualquer área da sua vida. Talvez você tenha um irmão, ou um parente, ou um tio, uma tia, um primo, talvez alcoólatra, talvez viciado em droga, talvez viciado em internet, viciado em tantas coisas, em comida. Existe hoje diversos vícios. Diversos vícios. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a gente vai entender algumas gerações, algumas coisas que ficaram para trás e a gente não percebeu. E como a gente vai resolver isso? Eu não quero aqui só apresentar a dificuldade e o problema para você, mas a gente tem que resolver isso. Até quando a gente vai ficar nessa situação? Até quando a gente vai ficar sem o conhecimento? Talvez você já foi para a igreja, saiu da igreja, entrou de novo, entrou em outra igreja, jejum, oração, estudo da palavra, mas nada adianta, nada adiantou. Vamos lá, vamos caminhar para a gente não se estender muito. Gênesis capítulo 4, vou ler do versículo aqui, está falando de Abel e Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste.
agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Quem que irou aqui? Caim irou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se eu perguntar para você aqui por que Deus rejeitou a oferta de Caim, você vai me falar é porque era para trazer ali um cordeiro, era um sacrifício. Não valia trazer fruta, verdura, maçã, pera, banana. Não valia. É por isso você vai falar para mim que Deus não se agradou de Caim. E tá certo. E tá tudo certo. Mas a questão é que a gente passa aqui por cima do texto que agradou-se o Senhor de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado ele chega na nossa porta. O pecado ele chegou até a porta de Caim. Caim queria fazer do jeito dele, da maneira dele. Deus ele queria se agradar também de Caim. Deus não queria se agradar só de Abel. Mas Caim, ele quis fazer o seu gosto. Ele quis fazer as suas vontades. E é interessante, né, que se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Satanás tem sua parcela nas misérias da nossa vida? Com certeza tem. Mas o diabo ele só domina uma pessoa, ele só domina a nossa vida se eu e você dermos a brecha. Deus advertiu a Caim, ó, o pecado está aqui, Satanás ele está aqui, mas a ti cumpre dominá-lo. E a gente não tem domínio. A gente não está tendo o domínio do mal. Satanás ele só atua nas áreas da nossa vida porque a gente dá a liberdade, a gente dá o acesso, e ele por direito reclama perante o Pai. Vou dar um exemplo. O Ricardo mentiu. A mentira é do diabo. A mentira não vem de Deus. O que Satanás faz na vida do Ricardo? Agora Satanás entra nessa área da mentira. E ele toma posse. Você entendeu que eu e você, a gente dá liberdade em várias áreas da nossa vida para o diabo tomar posse. E como faz para o diabo perder essa autoridade sobre a nossa vida? A gente vai entender aqui no decorrer da mensagem. Se você não pegou sua Bíblia, pega a sua Bíblia, ainda dá tempo, anote os textos. A gente está aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7, contando sobre a história de Caim. Caim procedeu mal. Ele podia dominar aquela situação, mas Caim não dominou. E ele matou o seu irmão. E agora o diabo toma posse dessa vida e toma posse das descendências de Caim. Você vê que uma atitude minha errada pode influenciar nas gerações futuras. Lembra lá do começo que eu comentei com você? Porque a gente não entende algumas misérias, algumas coisas ruins da nossa vida?
Por que eu adquiri a tendência para a bebida? Quando eu me entendi por gente, quando eu comecei a raciocinar, lá quando eu era criança, vou dar um exemplo, tá? Meu pai já não bebia. Meu pai, ele só fumava. Só que no decorrer também dessa minha jornada, eu adquiri isso. Eu adquiri essa a tendência para a bebida. E eu comecei a beber, e beber muito. Mas graças a Deus, o Senhor, ele entrou dentro da minha estrutura, do meu DNA, ele limpou. Eu não sinto mais nada, nenhuma vontade de nada, de álcool, nada, zero, zero, entendeu? Eu tenho meu filho e eu tenho que passar para ele que o meu pai, que é o vô dele, já bebeu, fumou e com certeza de vários vícios adquiridos. E com certeza o meu bisavô, o meu tataravô, ele tinha essas tendências. E vai passando. Mas tem como ser quebrada? Tem como a gente dar um fim nisso? Porque eu tenho certeza que você não quer isso. E nem eu quero isso. A Bíblia vai nos ensinar. Ela vai nos dar um caminho. É por isso que a gente, talvez a gente repare, né? Pô, o pai do fulano, a mãe do ciclano foi em certa situação, agora o filho se encontra nessa situação, agora a filha ou o filho se encontra nessa situação. E a Bíblia, eu vou mostrar para você aqui em Êxodo que Deus fala sobre isso. E a gente não entende muitas atitudes que eu e você carregamos, alguns nervosismos, algumas irritações, algumas ignorâncias, alguma coisa que a gente aprendeu e a gente não quer isso. Você acha mesmo que você quer isso? Você acha que eu não luto? Você acha que você não luta? Existem pessoas que não lutam, existe pessoa que é escancarado. Para ela tanto faz se é preto ou se é branco. Ela fala, eu nasci assim, vou morrer assim e eu não quero saber a verdade. Porque se eu não saber a verdade, aí eu não vou ser culpado. Mentira. Você vai ser culpado só por esse teu pensamento de não querer saber o que te foi colocado na tua frente para te libertar de algumas misérias, seremos cobrados. Existem algumas coisas que eu e você, quando descer na sepultura, a gente não vai saber mesmo. Vai ser por ignorância. Vai ser por sem saber mesmo. Mas o básico todos vão conhecer. O básico. E agora é a nossa escolha. Se a gente vai se arrastar essa vida que você anda levando, talvez eu ando levando, ou se a gente vai dar um ponto final para isso. Se a gente vai acabar com esse círculo na sua vida, na vida dos seus familiares, dos seus amigos. Não seja egoísta. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Aqui é 100%, aqui a gente vai estudar a Bíblia. Eu vou ler um comentário do Patriarcas e Profetas no livro 54 da irmã White. Isso é lá no final. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui as misérias que vem trazendo de geração em geração e que isso faz refletir na sua e na minha vida. Vamos lá, a gente já viu, né, que Abel e Caim, a gente já descobriu que a gente pode dominar isso. Tá a porta, que é a porta do nosso coração. O pecado jaz à porta, mas a gente tem poder de dominar. Vamos lá? Agora vamos lá em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 22 ao 25. Diz assim:
Gênesis capítulo 9, versículo 22 ao 25. Cã aqui é filho de Noé. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros do pai aqui de Noé. E ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Cã, aqui ele não procedeu bem. Cã, ele procedeu mal. De vez de ele ajudar, ele foi e correu, contou para outras pessoas. Você entende o que eu estou falando, né? A gente, às vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida e de vez da pessoa ajudar, vai lá e espalha a fofoca, a desgraça, a miséria. Para isso a gente compartilha as coisas. Para isso a gente joga no Facebook. Para isso a gente joga no Instagram, nos status, as misérias, as degradações, as coisas ruins que acontecem com os outros. E olha o que disse, verso 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, que é Cã. E disse, maldito seja Canaã, servo dos seus servos e os seus irmãos. Mas quem era para tomar a culpa aqui não era Cã? Noé ficou bravo com ele. Mas você vê que aqui no verso 22, aqui, pai de Canaã, Cã, pai de Canaã, venda nos dedos de seu pai, fê-lo saber. E fora, né, contou para outras pessoas. E então, olha o que Noé disse. E disse, maldito seja Canaã, servo dos seus servos. Passou ou não passou para o filho dele? Maldições. Podemos amaldiçoar uma pessoa pela palavra. Podemos abençoar com a palavra. Recebemos muitas maldições pela boca de outras pessoas. É difícil a gente receber bênçãos. E aqui a gente vê mais uma vez a história se repetindo. Caim, agora Cã, que é a descendência dele, agora Canaã recebe essa maldição, pega também essa culpa. Vamos lá, vamos avançando. O filho de Cã. Agora, Gênesis capítulo 10, versículo 6, diz assim: o filho de Cã, que são os filhos aqui de... diz assim, os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cush, Misraim, Put e Canaã. Essas descendências aqui de Cã, eu até anotei aqui no papel o significado dos nomes. O significado aqui de Cã significa preto, ou queimado, ou quente. Push, hoje, é a atual Etiópia. São os descendentes de Push. Misraim são os descendentes lá, agora o Egito, são descendentes de Misraim. E Put são os descendentes da Somália. Somália são descendentes de Put. Então, só para a gente entender, se você pegar aqui esses países aqui que eu falei para você, o Egito, a Somália, a Etiópia, quantas misérias, o que o Egito fez com o povo de Deus, quantas coisas ruins por causa de uma decisão, quantas coisas ruins acontecem com os nossos filhos, com os nossos netos, tataranetos.
com a nossa casa por causa de uma decisão. Vamos andar, vamos prosseguir. Agora a gente vai lá para Abraão. Você vê que a gente está caminhando de sequência em sequência, descendência por descendência e as misérias que vão trazendo. Mas agora Abraão, ele não era descendente de Caim. Abraão era descendente de Sem. Mas Abraão também errou. O pai da fé, ele errou. O pai da fé errou. A gente erra também. Abraão errou. O pai da fé também não confiou em Deus em alguns momentos. Não se sinta mal, porque você erra e eu erro. Mas a gente está tendo conhecimento. A gente não quer errar. E consequência, os nossos erros, eles trazem consequências. Deus perdoa, mas as consequências talvez ficam para muito tempo. Vamos ver como que a gente vai lidar com isso, com essas consequências, com essas coisas ruins. Vamos lá, Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa para Abraão. Não só para Abraão, mas para os descendentes que sairiam dali e daqueles que pela fé clamassem também a Deus, receberia essa promessa. Eu e você também, a gente faz parte dessa promessa. A gente não está de fora dessa promessa. Deus, ele disse: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 20, versículo 2, só mais um detalhe. Gênesis capítulo 20, versículo 2 diz assim, o erro aqui de Abraão. Disse a Abraão, a sua mulher, Sara, a sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Abraão ficou com medo dos egípcios matar ele. E ele sabia que Sara era bonita, e se ele apresentasse Sara ali para o rei, eles poderiam escapar com vida. Mas Deus não concordou com isso. Deus não aceitou. E Deus ele revelou ao rei e falou: não toque nessa mulher que não é tua. Pragas iam cair sobre o Egito. Coisas ruins iam cair. Por uma decisão de Abraão a não confiar em Deus. E Deus, pelo seu cuidado, Deus falou: não toca. E até o rei fala: mas por que você fez isso comigo, trazendo essas mazelas aqui para o Egito? Abraão mentiu. Consequentemente, o que aconteceu com Isaac? Você vê que a gente está caminhando, a gente está em Abraão. Agora, a gente vai seguir mais para frente, a gente vai lá. Só vou comentar aqui a respeito aqui de Isaac. A gente já vai entrar na parte aqui de Jacó e Esaú. Depois ali que Sara faleceu, Abraão tinha um menino na casa ali de Abraão que servia a Abraão e sua família, Eliezer. Eliezer, se Abraão não tivesse filho, Eliezer ia tomar conta de tudo. Mas Deus já tinha prometido para Abraão um filho. E Eliezer, já parou para pensar que Eliezer, quando Isaac nasceu, ele falou: pronto, agora certo, eu perdi tudo, perdi o que seria meu. Mas a gente vê na Bíblia ao contrário. Que mesmo Eliezer sabendo que nasceu o menino da promessa, nasceu o herdeiro,
Ele foi fiel a Abraão, foi fiel a Deus, foi lá, buscou lá uma noiva para Isaac. Vamos lá? Agora a gente entra aqui no detalhe de Jacó e Esaú. Deus ele deu uma instrução clara, que quem saísse por último do ventre iria ser o primogênito. Mas eles não, Isaac não deu atenção a Deus e nem sua esposa também deu atenção a Deus, porque Deus já tinha dito, falou que nascer por último vai ser o primogênito, ele vai reinar. Mas eles trataram Esaú como primogênito. E Esaú não. Esaú, Isaac gostava mais de Esaú. Esaú não estava nem aí para a primogenitura. Esaú não estava nem aí para as coisas de Deus. Porque naquele tempo, quando Isaac, quando ele morresse, quem que seria ali o sacerdote da casa? Quem que deveria ministrar as coisas de Deus na casa? Esaú não estava nem aí, mas Deus já tinha avisado que o primogênito seria Jacó. Jacó, o enganador. Agora, Esaú com aquele espírito de sanguíneo, tô nem aí, o que eu quero é para agora e o que tiver que ser vai ser, trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, não estava nem aí. A mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú, e a mãe ali bola um plano e Isaac abençoa, fizeram ali característica de Esaú em Jacó, e Isaac abençoa a Jacó pensando que era Esaú. Depois chega Esaú, e agora? Cadê aquele momento tenso? Cadê a minha bênção? Agora Deus dá a bênção para o que sobrou para Esaú, que era que o Isaac pensou que era, foi enganado. E agora a gente sabe o desenrolar da história todo, né? Esaú perdeu a primogenitura e Deus já tinha avisado muito antes. Ele trocou a primogenitura, ele não estava nem aí. Mas só que quando ele caiu em si, quando ele entendeu que perdendo a primogenitura dele, ele não estava nem aí com as coisas de Deus, que ele seria um sacerdote do lar, que ele, as coisas espirituais seriam com ele. Ele não estava nem aí para isso. Ele estava, as coisas, quem iria administrar agora era o irmão. Vamos supor aí que numa casa aí tem dois filhos. E agora um outro filho lá não tá nem aí, e ele assina um papel aí, trocando aí a sua parte, a sua primogenitura por qualquer coisa porque ele é assim, é impossível. Depois, quando ele cai em si, em que os bens materiais ali não vão 100% para ele, ou não vai ser igual, aí ele se revolta. Aí ele quer matar Jacó. E Jacó, com essa mentira e com a sua mãe aí, foram mais de 20 anos longe do filho. Você vê? Sequências de mentiras, de enganos, consequências de ficar longe dos filhos por alguma escolha, por algum procedimento mal. Vamos lá? Agora eu quero chamar a sua atenção aqui. Eu vou ler para você o que eu disse sobre bênçãos, sobre maldições, sobre coisas que a gente traz dos nossos antepassados, dos pais, das mães, das coisas que talvez se tem alguma mamãe aí grávida, alguma filha grávida, presta bem atenção o que você está vendo, o que você anda assistindo, quais são as coisas, o seu alimento.
Até a comida influencia os nossos filhos. Até a comida, o desejo, o apetite. Isso deixa eles nervosos, irritados, sem controle, desobedientes. A gente nem sabe o que fazer. Você vê quantas mazelas a gente vem trazendo por não ter conhecimento. A gente era ignorante, mas agora você assistindo, a gente não é mais ignorante. A gente agora vai colocar em prática como fazer para quebrar isso. Olha o que diz no livro Patriarcas e Profetas, página 561. E os pais, bem como as mães, acham-se inclusos nessa responsabilidade. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições de apetite. Não terminou. Espera aí. O que a gente traz para os nossos filhos? Características mentais, físicas e disposições de apetite. Características mentais. Você vê que cada geração que se inicia do seu filho. Hoje eu tenho filho. Ele não tem a mesma disposição e força física que nem eu tenho. Ou que nem o... E eu não tenho a disposição mental, física e o apetite também que o meu pai já teve. Eu não vou ter. É só pela misericórdia a gente pode quebrar isso na nossa vida. Você vê que as nossas características mentais, capacidades físicas e a disposição e o que nós comemos a gente transfere para os nossos filhos. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e da capacidade mental e moral. Hoje eu fico observando. Meu filho, ele não tem a mesma força que a nossa geração teve. O seu filho também não tem. Era outras brincadeiras, não tem. Hoje a gente vive em um mundo de internet, de videogame. A única força que tem é só no dedo para jogar videogame, para assistir televisão, celular. Hoje eles não desenvolvem mais o senso de perigo. Às vezes, a gente tá no mercado, você tá parado e a criança também tá parada junto com você. E naturalmente quando um carrinho vem na tua direção, uma pessoa vem com um carrinho, ou talvez não tá vendo alguma coisa, qual é o natural, o lógico? É você se desviar, sair da frente do perigo que se aproxima, porque um carrinho pode acontecer um acidente com a criança. E eles ficam lá, parados, baixados a cabeça, olhando, viajando no mundo de alguma coisa. Eles não têm esse perigo, esse senso de perigo. Até para atravessar a rua, eles estão voando. E não é só as crianças que estão voando, não. Os adultos também estão voando. A gente está voando. Quando a gente não percebe, a gente está atravessando a rua fora da faixa. Olhando para o celular, ou olhando para sei lá para onde. Andamos muito distraídos. E geração após geração vão ficar mais fracos. Físico, mental, espiritual. Vamos lá? A capacidade mental. Alcoólatras, lembra que eu falei do alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos o seu insaciável desejo, o seu sangue inflamado e nervos irritados. Lembra lá de Caim? Caim estava irritado. Porque hoje as pessoas, as nações estão irritadas, a gente está irritado. Qualquer fogo, qualquer fumaça que sai, qualquer palavra dita fora do contexto, ali a pessoa já está nervosa, qualquer coisa
a gente já tá botando fogo. Você vê que as pessoas andam irado, o mundo anda irado. É rumores, é guerras. É Ucrânia com a Rússia, é Israel com Hamas. É o... Coisas piores virão. Os piores dias da nossa vida ainda não chegaram. Olha o que diz. O libertino é aquele que não tá nem aí. Aquele que faz mesmo e acabou. Eu fiz e acabou. Pronto. Vou fazer porque eu quero. Entendeu? O libertino muitas vezes lega à prole como herança os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram seus pais, a tendência a tendência é para que cada geração decaia mais e mais em degrau elevado. Os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem no mundo, cegos, doentes ou idiotas. Você vê que a gente anda. Eu fico pensando, esse dia eu tava vendo uma. Você vê que tanto detalhe. Você vê que o que a gente o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente assiste, o, os erros que nós cometemos, a gente transfere as nossas paixões ruins, as nossas coisas ruins, a gente transfere para os filhos. A gente transfere coisa boa também. Mas você vê que essas coisas ruins, e eles não têm. Eles vão ter menos e menos poder para resistir às tentações, às coisas ruins. Por quê? Porque não estão desenvolvendo. Está encroado, culpa minha, culpa sua. A gente não pode terceirizar essa culpa. A gente quer proteger demais. Eu sou muito protetor. A gente quer proteger demais e a gente estraga. A gente estraga. Essa é a realidade. Não pense você que eu não sei disso. Eu sei disso. É difícil a gente não querer proteger, mas muita proteção eles ficam desalienados. Atravessar a rua é um perigo. Tá no mercado é um perigo. Na escola cai toda hora. O nosso tempo não, gente. O nosso tempo era sobrevivência. Era guerra na selva. Ou guerra na cidade. Guerra em algum lugar. Tinha muito. Eu não tive muito irmão, né? Fui criado com uma irmã, mas a gente não teve disputa de muita coisa, porque graças a Deus, meu pai nunca deixou faltar nada. Por mais, e não era com um salário muito alto, nada disso. Era pela misericórdia de Deus que nunca deixou faltar nada. Mas, ao contrário, muitas pessoas tiveram muitos irmãos. Ao contrário, teve que dividir, um bife era para 5. Era dos espertos. As pessoas lutavam pelo que é seu. E hoje o filho único, ele não luta pelo que é seu, pelo que é dele. Porque já tá, é dele. Não tem outro. Com quem que ele vai lutar? Você entende? Em graus elevados, pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas, pelos apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades. Eu não comentei sobre as enfermidades, das coisas ruins. Milhares nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. Eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo, falei outra, mas agora eu vou falar. Estava assistindo esse dia um podcast e um cara bem sucedido, bem renomado, ele foi em uma reunião fora do país, onde teólogos, só pessoas assim, olhando de fora, era só gênio, doutor não sei do que, doutor não sei do que, só. E tinha
Nisso tinha uma mulher com a teologia feminista. Teologia feminista. Olha para você ver aqui, quando eu li aqui, ou idiotas. Olha a estupidez que essa mulher falou. Eles estavam debatendo um tema ali de Apocalipse, que quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ela disse, a teologia feminista, teóloga feminista, disse que ali era Jesus batendo. Eu fico até sem graça de falar essa palavra. Era Jesus batendo com a sua intimidade. Você entendeu, né? Jesus batendo com a sua intimidade na porta da igreja de uma mulher. Olha para você ver um nível que a gente espera das pessoas, assim, a gente espera por quê? Porque as pessoas, eu considero, tem muitas pessoas, eu nem me considero inteligente. Tem pessoas que você fala, estudou, fez curso e fez não sei o que, é doutorado, é mestrado e se une ali para revisão de algumas coisas e uma pessoa fala uma coisa dessa. Imagina, você acha que a gente deve confiar os nossos estudos? Você acha que a gente deve confiar os nossos filhos a professores? Você acha que o professor vai dar conta de 20, 30 alunos? Para pensar nisso. A gente não dá conta nem de um, que é o nosso próprio filho. A gente não dá conta de um, de dois, de três. Imagine uma professora que você não sabe o estado emocional dessa pessoa. Você não sabe como ela é, como se encontra o estado dela, que está ensinando o seu filho ou não. E a gente terceiriza a nossa criação, a criação dos nossos filhos. E isso a gente pode raciocinar mais um pouco. Jogos, internet, influências de amigos. Ah, vou ficar na casa de fulano, vou ficar na casa de Beltrano, vou dormir na casa da amiguinha, do amiguinho. Aqui em casa, ele, meu filho, não. Ele não vai dormir na casa da amiguinha nem do amiguinho. Não vai. Não é porque eu sou ruim. Não vai porque também a mãe dele não é ruim. Ele não vai porque a gente não confia nas outras, em terceiros. Talvez você esteja falando, mas Ricardo, nem na minha casa, você me conhece há tanto tempo. Não é isso, eu confio em você. Eu só não confio nas outras pessoas que eu não conheço que vão estar lá. Você entende? Não vai. É difícil para uma filha, tem 15 anos a filha, 16, sei lá, 14, 13, tá na adolescência. Vou dormir na casa da amiguinha. Se eu tivesse uma menina, aí que não ia mesmo. Já com filho não vai, imagine com a menina. Sabe por quê? Porque os filhos, eles são herança do Senhor. E um dia a gente vai prestar conta perante Deus desses meninos e meninas. A gente faz o melhor que a gente pode. A gente trabalha, a gente chega cansado. Talvez as pessoas esperem mais de você. E a gente entrega muito pouco. A gente recebe muito pouco. A gente entrega e recebe pouco, porque a gente anda nessa vida louca, nessa correria. A gente gasta mais tempo trabalhando nessa vida do que curtindo. Curtindo, quando eu digo curtir, é você viajar, ver a natureza, ir não sei na onde. É isso. Mas eu não cheguei ao ponto final ainda. Existem, de tudo isso que eu estou falando para você,
Existem dois mundos. Existe um mundo em que a gente enxerga aqui, a gente está vendo. Existe um mundo paralelo. Um mundo onde, se os nossos olhos fossem abertos, a gente veria anjos do Senhor e anjos de Satanás guerreando contra a nossa vida. A gente veria isso. E graças a Deus que a gente não vê isso, mas a gente tem que saber que existe o bem e o mal. Que a gente está nesse conflito, a gente está no grande conflito. A gente não pode perder isso de vista. A gente está nesse grande conflito. E como é que a gente vai quebrar essas coisas ruins da nossa vida? Como eu disse lá no início do vídeo, eu não posso fazer por você. Você viu que a gente trilhou aqui um caminho junto. A gente viu, a gente andou, eu falei, e agora a gente tem que buscar aquilo que a gente deu autoridade para o diabo na nossa vida. Talvez a gente não lembre, mas o Espírito Santo ele faz lembrar. Talvez alguma coisa que a gente fez no passado, coisas ruins, algum perdão que eu e você temos que dar para alguém, temos que pedir também perdão. Existem dois perdão, o perdão celestial e o perdão terreno. Como é que a gente vai tirar das garras do inimigo isso que a gente fez? Se a gente não praticar essas duas coisas que eu falei para você, a gente não dá mais a brecha, a gente fechar, a gente declarar perante o Senhor, entra. Deus ele sabe. Você já contou para Deus? Ok. Você vai escolher um momento, talvez você já jejuou, já fez a oração e nada deu certo. Você vai entrar no seu quarto, você escolhe o momento, o dia, a hora, você vai declarar audivelmente. Sabe por quê? Porque Deus já sabe. Deus é onisciente, mas o diabo não é. Os outros mundos, os nossos irmãos de outros mundos, eles não são oniscientes. Os anjos do Senhor vão anotar. O diabo vai saber que você declarou aquilo. Senhor, quebra da minha vida essa miséria, desculpa a expressão aqui que eu nem gosto de falar, essa desgraça, essa coisa ruim que vem me atormentando. Mas eu não... Entenda uma coisa, eu vou repetir. Eu não posso fazer isso pelo meu filho, pela minha esposa, eu não posso fazer isso por eles. Porque eu posso orar, oração intercessória, mas isso é individual. Lembra lá no antigo Israel, quando o pecador levava o cordeiro, o pecador tinha que passar a faca no pescoço do cordeiro e ele tinha que antes declarar: eu pequei por causa disso e disso. Ele declarava, era audível, como eu já disse. Não é que Deus não sabe, Deus já sabe. Deus te perdoou, mas a gente tem que tirar das mãos do diabo essa jurisdição que Satanás tem nessa área financeira que tanto nos atormenta. Senhor, clama ao Senhor, Senhor, me ajude a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque por mim eu não consigo. Por mim, por esse coração egoísta, eu não dou um centavo, mas não é meu. Senhor, eu comprei alguma coisa eu comprei alguma coisa roubada. Para o mundo, você é esperto, mas para Deus não existe isso. Você comprar alguma coisa roubada ou qualquer outro tipo disso, no mundo celestial não existe isso. A gente compactuou com aquilo, é roubo do mesmo jeito. Temos que declarar aquilo. Talvez a gente não se lembre de muitas coisas, mas o Espírito Santo, ele vai nos guiar. E eu quero fechar aqui o nosso estudo com Provérbios capítulo
Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Vamos lá, deixa eu só achar 28, versículo 13. Diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. E eu não terminei porque eu esqueci de um versículo aqui, de um verso importante. De tudo que a gente já viu, isso vai fechar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E aqui não está falando só de dinheiro, não. Jamais prosperará, mas os que confessam e a deixam alcançam a misericórdia. E não está falando só de dinheiro, está falando em todas as nossas áreas. Área sentimental, área na doença, com relação com os amigos, com quem a gente se relaciona. É isso. Você já viu? Já percebeu que as amizades não vão para frente? Aonde chega não vai, parece que tá encroado, tudo dá errado. Eu sei que existem momentos. Eu entendo que nem tudo vai dar certo na nossa vida. Deus também ele proíbe algumas coisas. Às vezes a gente pensa que é só o diabo, é só a autoridade que a gente dá, mas não, Deus também ele... Opa, segura aí. Se eu der essa Ferrari para você aqui, você se mata. E eu não quero isso para você, porque eu sou seu pai e eu te amo. Você não está preparado para essa bênção ainda. Existem coisas que eu e você não estamos preparados para receber. A Bíblia fala que a gente pede e a gente não recebe porque a gente quer esbanjar dos nossos próprios prazeres. Ah, parou? A gente conversa com alguns amigos e tal coisa, e a maioria e se eu tivesse dinheiro eu ia ficar na beira de um rio só pescando. Mas também eu ia ajudar meus parentes, ia erguer uma casa para minha mãe, para meus amigos também aqui. Eu ia só comer, beber e engordar. Você acha que Deus quer isso? Sendo que tem tanta gente passando fome, tanta gente precisando de alguns recursos, e você acha que Deus quer colocar você com todo esse dinheiro na beirada de um rio? Ou comprando uma bolsa de 50 mil, uma bolsa de 200 mil, 100 mil, um sapato de não sei tanto dinheiro aonde vai. Você acha? Mas Ricardo, mas tem algumas pessoas que têm isso e tá tudo certo e são abençoadas por Deus e Deus dá mais. Eu tenho que falar para você que não importa se você tem 10 ou se a outra pessoa tem 1000, tem 100 mil, não importa, a gente vai ser cobrado do mesmo jeito. O que recebeu 100 mil vai ser cobrado pelos 100 e a gente vai ser cobrado pelos 10 que Deus nos deu. Só que existem e aí algumas coisas, alguns a gente não está preparado ainda. Porque se a gente colocasse a mão naquilo que a gente quer agora, a gente estaria perdido. E Deus não quer nos deixar perdido. Último texto. Já estou falando esse último texto já faz hora, né? É que eu esqueço aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, até o 4. Então falou Deus essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Aqui é os 10 mandamentos. Da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não adorarás e nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o zeloso, que visita o quê? A iniquidade dos pais. O que Deus visita?
a iniquidade, os pecados dos pais, na onde? Nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e desculpa, e guardam os meus mandamentos. Deus visita o que? A iniquidade o que dos pais, dos filhos. Deus ele faz misericórdia até 1000 gerações se a gente quebrar isso. Se a gente não aceitar mais essas coisas, a gente mudar. E é difícil a mudança. A mudança dói, a mudança machuca. Mas qual que é melhor? A gente mudar ou a gente ficar sofrendo 10, 30, 50 anos se arrastando? Tem gente que tem 30 anos, tá parecendo que tem 65, 70. Já queria partir dessa para melhor ou para pior. Vamos orar para que Deus nos dê discernimento. Orar para que Deus, se ficou alguma dúvida, você revisite os textos que eu deixei aí. Ore a Deus. Eu não sou o dono da verdade. Mas um pouco que eu aprendo eu compartilho com vocês, porque se serviu para mim, serve para outra pessoa também. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um estudo que o Senhor nos deu, Pai, pelas palavras. Obrigado, Pai, que o Senhor quebre, Pai, na nossa vida toda coisa ruim, Pai. Declaramos perante o Senhor, Pai, tire da nossa vida, Pai, essas coisas ruins, essas enfermidades, Pai. O Senhor nos faz, Pai, prosperar, Pai, não só em dinheiro, Pai, mas nos prospere físico, mental, espiritual. Nos ajude, Pai, a não falar mal dos outros, Pai. A cometer esse pecado contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, Pai. Se a gente pensou mal de alguém, Pai, nos perdoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Escute muito essa oração que eu fiz para você. Escute bem ela. Se a gente pensou talvez mal de alguém, falou mal, lembra dos dois planos, do perdão de Deus e do perdão do próximo? É isso aí, é difícil, é duro, sangra, quebra o ego, vai quebrar você no meio, porque a gente não aprendeu a servir, a gente aprendeu a ser servido. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.